Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andreia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito, ative o sininho para que você possa receber as informações e, por favor, divulgue o canal para poder colaborar com a professora. A nossa aula de hoje será sobre correção de exercícios sobre os verbos impessoais. Nós já temos no canal um vídeo falando sobre este assunto. É importante que você assista ao vídeo. De qualquer forma, vamos fazer uma revisão. Nós conversamos a respeito de 3 verbos impessoais. A respeito de quais? Nós conversamos a respeito do verbo. Vamos colocar aqui, ó, verbos impessoais. O que significa? Não possuem sujeito. Então, estes verbos não possuem sujeito. Quais são os verbos impessoais? O haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. O fazer, indicando tempo. E os verbos que indicam o quê? Verbos que indicam fenômenos meteorológicos. Como, por exemplo, chover, né? Outros exemplos, ventar, relampejar e assim por diante. Tá? Então, os verbos que expressam fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza. Vamos para exemplos agora de orações. O haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Se eu dissesse, há muitas soluções. Se eu conseguir substituir por existir, o que existem? Muitas soluções. Então, muitas soluções, sujeito do verbo existir. Agora, com o verbo haver, o que há? Nada. Não é isso que a gente conversou? Por quê? Muitas soluções não é o sujeito, ó. O verbo existir, muitas soluções, sujeito. Com o verbo haver, muitas soluções é o objeto direto, é o complemento do verbo haver. Isso serve também quando nós tratarmos de locuções verbais. Como assim? Deve haver muitos eventos. Locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar, deve, e o verbo principal, haver. Quem manda na ação é o verbo principal, mas o verbo flexionado, se preciso, é o verbo auxiliar. Então, ó, o que deve haver? Nada. Agora, se eu substituísse por ocorrer, por existir, por acontecer, o que devem acontecer? Acontecer muitos eventos. Observe agora, ó, o que devem acontecer? Muitos eventos. Sujeito. Por quê? Eu tenho o verbo auxiliar dever e eu tenho o verbo principal acontecer. Quem manda na ação é o acontecer, e o acontecer não é um verbo impessoal. Então, olha lá, agora eu pluralizo. Por quê? Quando se fala em concordância verbal, a maioria das situações você precisa concordar o verbo concordar com o sujeito, ou seja, sujeito plural, verbo no plural, não é isso? Então, aqui alguns exemplos do verbo haver. Como o verbo fazer? Faz semanas que estou em casa. Eu estou em casa. E o que? Faz semanas. Por que eu não posso dizer fazem semanas? Porque o fazer, quando indica tempo, ele fica sempre no singular. E verbos que indicam fenômenos da natureza? Ventou muito hoje. Ventou muito hoje. Não ventaram muito hoje. Mas nós conversamos que quando se trata de fenômeno meteorológico no sentido figurado, nós temos 2 tipos, né? O sentido denotativo, que é o sentido real do dicionário, e o sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. Como assim? Choveram perguntas. É possível cair pergunta do céu? Não, não é isso? Então, isso é sentido figurado. Agora, se eu dissesse choveu muito hoje, pronto. É possível chover, porque cai água do céu. Choveram perguntas. O que é que choveram? Perguntas. Perguntas plural, choveram plural.
E vamos aos exercícios. Primeiro exercício. Marque a alternativa que preenche corretamente o período abaixo. Olha lá. Vamos pensar. Quando se fala em tempo, o que acontece? O verbo fica no singular. Então, como que fica? Já faz anos. Então, o que eu já posso eliminar? Alternativa C e também alternativa D. Depois, haviam nesta cidade poucos estrangeiros. Vamos ver se encaixa o existir? O que existe nesta cidade? Poucos estrangeiros. Então, poucos estrangeiros existem. Com o verbo existir, pluralizo, mas com o verbo haver, não posso. Então, o que havia? Nada. Este nada é só para você guardar. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, ou seja, não há sujeito. Se não há sujeito, sempre terceira pessoa do singular, não há plural. Então, como que fica? Havia. Já sei o gabarito que é a B, porém vamos confirmar. Atualmente, existem muitos imigrantes? Não, existem muitos imigrantes. O que existem? Muitos imigrantes, sujeito do verbo existir, portanto, plural. Então, nós temos aqui gabarito B, não é isso? Gabarito B de boa classificação. Então, olha lá. Fazer indicando tempo singular, haver no sentido de existir singular, porque não há sujeito, e atualmente existem muitos imigrantes, sujeito do verbo existir. Não é isso? Vamos ao próximo exercício. Número 2. Considerando as regras de concordância verbal em língua portuguesa, analise a concordância no trecho a seguir. Quando se fala em concordância verbal, eu até comentei no vídeo da teoria que isso aqui é extremamente importante você reconhecer os verbos impessoais justamente por conta da concordância, não é? E este tema de verbos impessoais, ele é sempre cobrado em prova. Considerando as regras de concordância verbal. Então, é isso. Quando se fala em concordância verbal, é a gramática. Analise a concordância no trecho a seguir. Na internet, há mais foto dos dois juntos. Assinale a alternativa na qual haja um erro de concordância. Então, o que eu quero? Eu quero a alternativa que tenha erro. Não é isso? Então, vamos lá. Havia várias crianças brincando no lago. Troca por existir. Existiam várias crianças brincando no lago. O que existiam? Várias crianças. O que havia? Nada. Se o verbo haver for substituído pelo verbo existir, o haver fica no singular. Então, está adequada. Verbo no singular, terceira pessoa. E isto serve para qualquer tempo verbal, tá? Qualquer tempo e modo. Então, por exemplo, havia, houvesse, houve. Se sentido de existir, sempre singular. Faz frio aqui no inverno. Faz frio aqui no inverno. Tudo certo. Choveram pedidos de desculpas pelo ocorrido. Bom, choveram pedidos é sentido figurado ou sentido real? Denotativo ou conotativo? Conotativo, figurado. Porque é possível chover pedido? Não. Então, não pode cair pedido do céu, não é isso? Como uma água. Então, sentido figurado. Então, tem sujeito. O que choveram? Pedidos de desculpas. Sujeito da oração. Pedidos plural, verbo plural. Oração adequada. D. Fazem 5 horas que meu pai chegou. Ter indicando o tempo fica sempre no singular, pois é um verbo impessoal. Então, o correto seria: faz 5 horas que meu pai chegou. Alternativa com erro gramatical. E. Haverá muitas oportunidades de emprego este ano. O que existirão? Muitas oportunidades de emprego. O que acontecerão, ocorrerão? Muitas oportunidades de emprego. O que haverá? Nada. Então, não pode ser haverão, e sim haverá. Verbo no singular, pois não há sujeito. Oração adequada. Então, qual possui erro de concordância? D. Não é isso? Então, vamos ao próximo exercício. Número 3. Assinale a frase abaixo.
Já há anos neste município, fauna e flora abundantes, atualmente só animais de pequeno porte e poucas árvores. Já fazem anos ou já faz anos? Já faz anos. Porque o verbo fazer, indicando o tempo, sempre singular. Então, eu já elimino, olha que legal. Alternativa C, alternativa D e alternativa E. Depois, havia neste município fauna e flora abundantes. O que existiam neste município? Fauna e flora abundantes. Seria, eu tenho 2 núcleos, fauna e flora, então verbo plural, do existir. Mas e o haver? O haver no sentido de existir é sempre singular. Então, dúvida entre A e B. Vou ter que eliminar por existir. Atualmente, só existe animais ou existem animais? O que existe? Animais e não animal. Então, animais existem. Não é isso? Então, nós temos aqui o gabarito B de boa classificação. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que as expressões haja vida e há séculos destacadas no primeiro parágrafo estão substituídas de acordo com a norma padrão de concordância, ainda que ocorra alteração de sentido. Vocês observaram que eu só utilizei, né, no caso, fala de concordância, como eu disse anteriormente, como eu disse no vídeo de teoria. Reconhecer os verbos impessoais é de extrema importância para que você resolva exercícios de concordância. Sempre um tema extremamente cobrado por bancas, por provas. E aí, vocês observaram que eu fiz questão de encontrar exercícios tratando apenas destes verbos impessoais. Claro que tem a mistura aí do verbo existir, porque o haver no sentido de existir, que é impessoal. Então, vamos resolver esta questão. Destacadas no primeiro parágrafo estão substituídas de acordo com a norma padrão de concordância, ainda que ocorra alteração de sentido. Então, ele diz que ainda que ocorra alteração de sentido, eu quero a alternativa correta. Então, vamos lá. Haja vida. O que haja? Nada. Exista vida, haja nada. Há séculos. O verbo haver, ele também vem no singular quando você consegue substituir por fazer, não é? Referência a tempo, ó, faz séculos e não fazem séculos. Então, vamos confirmar. Praticamente já dei a resposta, não é isso? Então, vamos lá, ó. Só que substituiu vida por chances, séculos continuou. Vamos tentar aqui? Ó, aqui acabou faltando, tá? Provavelmente seria, já devem fazer séculos, tá? Vamos confirmar, então. Hajam chances de vida. O que existam? Chances de vida. O que hajam? Nada. Então, haja chances de vida. Por quê? De novo, chances de vida não é o sujeito. Já elimino por aqui, mas vamos confirmar. Fazem séculos. Falou fazer em referência a tempo, sempre singular. Então, não pode ser. O que exista? Chances de vida. Então, não pode exista. Como que fica? Existam chances de vida. Chances de vida é o sujeito do verbo existir. Faz séculos. Está correto. Mas eu já eliminei por conta deste trecho. Próxima C. O que existam? Chances de vida. Está correta. O que faz? Nada. Verbo fazer no sentido de tempo, indicando o tempo, sempre singular. Então, parece ser a C. D. Possa haver chances de vida. O que possam existir chances de vida? O que possa haver? Nada. Olha a locução verbal, o verbo auxiliar e o verbo principal. Mas se o meu verbo principal for no sentido, o haver, no sentido de existir, ou qualquer verbo impessoal, não há alteração nenhuma na locução, porque isso não é sujeito. E não se esqueça de que o meu verbo precisa concordar com o meu
sujeito, exceto quando nós temos os verbos impessoais, que são verbos que não possuem sujeito. Já devem fazer séculos, outra locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal. Agora o verbo fazer, indicando o tempo como principal. Isto é sujeito? Não. Então, isto fica no singular. Já deve fazer séculos. E possa existir chances de vida. Então, olha lá. O que possa existir? Agora, locução verbal. Possa, verbo auxiliar. Existir, verbo principal. O existir é um verbo impessoal que não possui sujeito? Não. Este verbo existir possui sujeito. Então, qual o sujeito? Chances de vida. Chances plural, verbo plural. Possam existir chances de vida. Já devem fazer séculos. Locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal. Quem manda na ação é sempre o principal. Verbo fazer com referência a tempo. Ele é um verbo pessoal, possui sujeito? Não, ele é um verbo impessoal, ou seja, sem sujeito. Então, séculos não é o sujeito da oração, e sim o complemento. Então, o que eu faço? Singular. Já deve fazer séculos. Portanto, qual foi o gabarito? C de convocação. Vamos ao exercício número 6. No trecho, apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Linha 10, 11. Observa-se que o verbo está na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Assinale a alternativa em que a concordância entre verbo e o sujeito está correta. Então, olha lá. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Então, eu e o oceano, nós fazemos, nós funcionamos. Primeira pessoa do plural, nós. Sujeito. Assinale a alternativa em que a concordância entre o verbo e o sujeito está correta. Então, vamos lá. Favor perguntar. Se houverem dúvidas. Se existirem dúvidas. Dúvidas existirem. Se houverem, nada. Então, singular. Se houver dúvidas. B. Fazem 10 dias que não durmo. Fazer indicando tempo. Sempre terceira pessoa do singular. Então, o correto, faz 10 dias. Errada também esta oração. Depois das últimas chuvas, pode haver muitos desabrigados. O que é que pode haver? Não há sujeito. Por quê? O que podem existir? Muitos desabrigados. O que pode haver? Nada, não é? Aqui eu tenho a locução, verbo auxiliar e verbo principal. Quem manda na ação é o principal e, neste caso, um verbo impessoal, portanto, sem sujeito. Parece ser esta a correta. Vamos confirmar a D. Devem haver soluções urgentes de modo a resolver estes problemas. Troca por existir. O que é que devem existir? Soluções urgentes. O que devem haver? Nada. Não é isso? Porque locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal, haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer impessoal, ou seja, sem sujeito. O termo soluções urgentes não pode ser o sujeito da oração. Então, o correto, deve haver soluções. Então, errada. Portanto, gabarito C de convocado, convocada. Vamos ao próximo exercício. Número 7. Essa questão da VUNESP, você vai observar que é um pouquinho diferente, porque ela não trabalhou com o verbo haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Ou seja, a banca não trabalhou com o verbo impessoal. A oração. Como havia várias outras sugestões, como existiam várias outras sugestões, então como havia nada, não é? Então esta oração está correta.
Está reescrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa e com o sentido preservado em. Agora ela fez o seguinte, ó. Como várias outras sugestões, observe que ela trabalhou com locução verbal. O verbo principal é o verbo dar. E ele possui sim sujeito. Ele não é um verbo impessoal nesta situação. Então, o que que acontece? Ó, vamos pensar o seguinte. Se eu dissesse assim, ó. Haviam sido resolvidos vários problemas. O que haviam sido resolvidos? Vários problemas, sujeito do verbo da oração, da locução, haviam sido resolvidos. Mas agora você colocou no plural? Sim, por quê? Aqui eu tenho uma locução e este é o meu verbo principal. E que resolver possui sujeito. Foi justamente isto que a banca fez aqui. Então, o que que acontece? Várias outras sugestões será sujeito do verbo dar. Então, havia sido dadas não pode, houveram sido dadas não pode, haja sido dado não pode, mesmo porque sugestões é feminino plural, então o termo tem que ficar, o dar tem que ficar no feminino plural. E eu já elimino também haveriam de ser dado. Ah, mas por quê? Porque aqui tinha que ser feminino e plural. Porque o que haveriam de ser dadas? Outras sugestões, várias outras sugestões, tá? E também a gente pode pensar no tempo verbal. Este aqui é pretérito, passado. Pretérito passado e aqui é o meu futuro, futuro do pretérito. Então, também não pode. Qual o gabarito? Houvessem sido dadas, então a oração ficaria como várias outras sugestões houvessem sido dadas. O que houvessem sido dadas? Várias outras sugestões. Por que ficou no plural? Porque é locução e o verbo principal é o verbo dar. Veja se encaixa o existir. Como várias outras sugestões existissem sido dadas? Não encaixa. Pode observar que não faz sentido, não é? E aí é a dica. Agora, encaixou o existir, o acontecer e o ocorrer, deixa no singular. Vamos tentar neste exemplo que eu coloquei? Ontem haviam sido resolvidos vários problemas. Vamos encaixar o existir? Ontem existiam sido resolvidos? Não. Ontem aconteciam sido resolvidos? Não. Ontem ocorriam sido resolvidos? Não. E é locução, resolver possui sujeito. Então a dica é: faça a substituição e não haverá erro. Tudo bem? Muito obrigada pela sua atenção. A nossa aula finaliza aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula, deste momento. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, divulgue o canal, por favor, para poder colaborar com a professora. Muito obrigada mesmo pela sua atenção, por ter ficado até aqui, final do vídeo, e até mais!